Bom dia, pessoal, vamos dar continuidade às nossas aulas remotas. Hoje eu vou explicar para vocês as questões que eu passei do Enem, né? As questões de Sociologia que caíram no Enem de 2019 e 2018. Bom, nós vamos fazer a análise das questões, mas vamos também falar um pouquinho dos conteúdos que são importantes para vocês terem noção mais ou menos de que tipo de conteúdo e como que esses conteúdos aparecem, certo? Então vamos lá, vamos logo à primeira questão. A primeira questão é uma questão que fala sobre cidadania e direitos, o que é muito importante porque nós já estudamos esse ano esse conteúdo. É claro que nós não entramos em detalhe de alguns conteúdos que a gente vê mais lá em história, mas é dentro desse contexto. A primeira questão ela traz a seguinte situação. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, adotada e proclamada pela Assembleia Geral da ONU na Resolução 217-A, de 10 de dezembro de 1948, foi um acontecimento histórico de grande relevância. Ao afirmar pela primeira vez em escala planetária o papel dos direitos humanos na convivência coletiva, pode ser considerado um evento inaugural de uma nova concepção de vida internacional. A declaração citada no texto introduziu uma nova concepção nas relações internacionais a possibilitar a superação da soberania estatal, defesa dos grupos vulneráveis, redução da truculência belicista, impunidade dos atos criminosos, inibição dos choques civilizacionais. Bom, de modo geral, nosso tema é então a questão dos direitos humanos, né? Declaração Universal dos Direitos Humanos. Vamos entender o seguinte, voltando aqui no outro slide. Essa declaração foi adotada e proclamada em 1948. O que isso quer dizer? Que foi um período pós-Segunda Guerra Mundial. Com certeza, se houve se esse documento foi firmado, está relacionado de alguma forma, então, à Segunda Guerra Mundial. Que tipo de situação a gente pode relacionar com a Segunda Guerra Mundial aqui? Primeiramente, a gente vai relacionar que, com a Segunda Guerra Mundial, muitos povos foram exterminados. Muitos povos não tiveram seus direitos de cidadania, não tiveram nem sequer o direito à vida, na verdade, né? Principalmente os povos que foram subjugados pelos nazistas, como os judeus e tudo mais. Então, a questão dos direitos humanos vem exatamente para garantir que, independente da sua nacionalidade, a sua cidadania, que você tenha esses direitos. São os direitos inerentes de cada pessoa, né? São direitos do ser humano, certo? Então, nesse caso, as populações mais vulneráveis se sentiriam protegidas. A ideia, então, é essa, é a proteção de grupos vulneráveis, tá? Independente da cidadania, independente da nacionalidade, ok? Vamos para a questão 2. A questão 2 é uma questão bastante interessante, que é a questão que fala sobre intolerância religiosa. Aí eu trouxe o artigo 5º da Constituição de 1988, que é um artigo que fala exatamente dessa questão do direito de culto, né? O respeito que deve ter. Então o artigo 5º traz exatamente o seguinte: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Aí eu destaquei dois incisos principais que são os que falam sobre a intolerância religiosa, ou melhor, que está relacionado com a intolerância religiosa, né? No inciso 6º, diz que é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida na forma da lei a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. E no inciso 8º diz que ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa, ou de convicção filosófica ou política, e etc. Então a nossa Constituição nos dá esse direito de a gente escolher a nossa religião, de ter esse direito respeitado. Então vamos à questão. A questão coloca exatamente o quê? As agressões que estão ocorrendo, né? A maior parte das agressões e manifestações discriminatórias contra as religiões de matriz africanas ocorrem em locais públicos, 57%. É na rua, na via pública, que tiveram lugar mais de 2/3 das agressões, geralmente em locais próximos às casas de cultos dessas religiões. O transporte público também é apontado como local em que os adeptos das religiões de matriz africana são discriminados, geralmente quando se encontram paramentados por conta dos preceitos religiosos. Bom, então a questão traz sobre uma questão bastante recorrente, né? Então, que são as questões discriminatórias e que culminam inclusive em agressões contra as pessoas de outras religiões.
E as principais religiões envolvidas nesses ataques, que o texto destaca, logicamente, são as de matrizes africanas, né, que são realmente as religiões que mais sofrem preconceito. Vamos ao que se pede, né? As práticas descritas no texto são incompatíveis com a dinâmica da sociedade laica e democrática. O que seria essa sociedade laica e democrática? O que a gente acabou de ler da Constituição brasileira, né? Que é o direito de você escolher sua própria religião. Então, a sociedade laica não tem uma religião oficial. E democrática exatamente porque nos dá esses direitos bem amplos, né? Bom, então, as práticas descritas no texto são incompatíveis com a dinâmica de sociedade laica e democrática. Por quê? Porque elas asseguram as expressões multiculturais, tá acontecendo agressões, né? Discriminação, então não pode ter expressões multiculturais, né? Até porque a religião também faz parte da cultura. Promove a diversidade de etnias, e na maioria das vezes essas populações também têm origem africana e essas etnias não estão sendo respeitadas, né? Então também fica bastante complicado. Falseia os dogmas teológicos. Se você ataca uma determinada religião, você está firmando ali as bases do seu dogma, né? Ou do dogma da sua religião. Estimula os rituais sincréticos. Na verdade, está até atrapalhando alguns rituais, né? Impedindo que esses rituais ocorram. Restringe a liberdade de credo totalmente, né? Se as pessoas são atacadas por determinada religião, não está tirando a liberdade delas de credo. Então a gente viu aí que o conteúdo é um conteúdo bem tranquilo, bem simples para você entender. Aqui eu coloquei para vocês algumas dessas informações, mas como eu já expliquei, para a gente ganhar tempo, vou passar, ok? Questão 3. Questão 3 é uma questão assim, bastante interessante, porque ela fala de coisas do dia a dia, né? Dos estereótipos que são passados pela sociedade ao longo do tempo. Ela traz a seguinte informação. Em nenhuma outra época o corpo magro adquiriu um sentido de corpo ideal e esteve tão em evidência como nos dias atuais. Esse corpo nu ou vestido exposto em diversas revistas femininas e masculinas está na moda. É capa de revistas, matérias de jornais, manchetes publicitárias e se transformou em sonho de consumo para milhares de pessoas. Partindo dessa concepção, o gordo passa a ter um corpo visivelmente sem cometimento, sem saúde. Um corpo estigmatizado pelo desvio, o desvio pelo excesso. Entretanto, como afirma a escritora Marilyn Wan, é perfeitamente possível ser gordo e saudável. Frequentemente, os gordos adoecem não por causa da gordura, mas sim pelo estresse, pela opressão a que são submetidos. No texto, o tratamento predominante na mídia sobre a relação entre saúde e corpo recebe a seguinte crítica. Então, o que nós estamos querendo saber? Qual é a crítica que está sendo feita a essa ideia que a mídia coloca de perfeição, né? de qual é o ideal de saúde e tudo mais. Então, a mídia coloca, né, que corpo sarado, ou seja, contra a questão da obesidade. Qual é a crítica que está sendo feita a isso? Se você observar a parte que eu destaquei aí, ó, que diz é perfeitamente possível ser gordo e saudável. Então, nesse caso, nós já estamos quebrando aí esse estereótipo, né? E na sequência diz que a pessoa acaba ficando doente não por causa da gordura, mas por causa da pressão que ele sofre. Bom, então qual é a crítica? Tendo em vista essas informações que a gente destacou, você facilmente vai entender o seguinte. Está havendo uma contestação, né? Ou seja, não está sendo apoiado às mídias, está acontecendo uma crítica. Então, imediatamente quando você já faz a crítica, você já está então pensando na seguinte situação, você está contestando os estereótipos consolidados, né? O que isso quer dizer? Que aquela ideia de perfeição está sendo questionada, né? Então, por mais que seja uma ideia consolidada, o texto traz essa contestação, né? De modo geral, a gente percebe que os estudos, né, das ciências sociais servem muito para isso, para questionar essas ideias, né, que estão sendo colocadas ao longo do tempo. A questão 4 é uma questão também bastante interessante e ela fala sobre capitalismo. Capitalismo que é algo que está relacionado a diversas áreas de estudo, porque querendo ou não faz parte, né, de todo o processo. E é a parte do capitalismo relacionado com as pessoas, né, com os trabalhadores e tal.
vamos à questão. No sistema capitalista, as muitas manifestações de crise criam condições que forçam a algum tipo de racionalização. Em geral, essas crises periódicas têm o efeito de expandir a capacidade produtiva e de renovar as condições de acumulação. Podemos conceber cada crise como uma mudança do processo de acumulação para um nível novo e superior. Certo? Então, o texto traz exatamente a ideia de que a crise é uma oportunidade de mudança. Então, vamos entender a questão está querendo saber, né? A condição para a inclusão dos trabalhadores no novo processo produtivo descrito no texto é a, ou seja, o trabalhador precisa de uma determinada condição para ele poder se adequar a essas mudanças. Seria se associar ao sindicato, isso faria com que ele se adequasse a essas crises. Participação eleitoral, não é porque você é trabalhador que você deixa, né, de ter participação eleitoral, você tem todo o direito de votar, né? Migração internacional, ou seja, as pessoas mudarem de país exatamente por causa das crises. Qualificação profissional, regulamentação funcional. Se você analisa que é uma oportunidade, né? A gente está falando de adequação, então o trabalhador tem que se adequar às situações que estão aparecendo. Então, é natural que cada crise, e aí você tem um exemplo, né, quando o Fordismo provocou de alguma forma, ou contribuiu, né, para a crise de 29, veio a ideia do toyotismo. E aí os trabalhadores tiveram que se adequar, tiveram que ter condições de agir em função de todas aquelas novas exigências. Então, a cada crise, a cada situação, a capacidade produtiva muda e é natural que o trabalhador tem que mudar junto. Então, nesse caso, o trabalhador passa pela chamada qualificação profissional, né? Questão 5, questão sobre cultura, outro tema estudado, né, no primeiro ano de Sociologia. Cultura é esse conjunto, né, de uma série de coisas, conjunto de costumes, crenças, línguas, religiões, hábitos, pensamentos, né? E a arte também faz parte desse ambiente da cultura. E aqui nós temos uma imagem que retrata exatamente a arte das ruas, né? O famoso grafite, né, que são artes bastante interessantes. Então, vamos ao que se pede, né? Fala-se aqui de uma arte criada nas ruas e para as ruas, marcadas antes de tudo pela vida cotidiana, seus conflitos e suas possibilidades, que poderiam envolver técnicas, agentes e temas que não fossem encontrados nas instituições mais tradicionais e formais. Tá. O que se pede então? A manifestação artística expressa na imagem e apresentada no texto integra o movimento contemporâneo ou seja, essa é a imagem aqui, mais o texto. Então eles trazem, eles apresentam então, ou seja, eles expressam que tipo de imagem, né? Qual é a logística desse tipo de arte? Regulação das relações sociais, apropriação dos espaços públicos, padronização das culturas urbanas, valorização dos formalismos estéticos, revitalização dos patrimônios históricos. Bom, dá para você tirar uma conclusão fácil, mas vamos então a algumas situações. Se você analisar de modo geral, existe a seguinte situação, né? As pessoas que fazem essas artes, elas fazem o quê? A apropriação dos espaços públicos. O grafite é, na verdade, a manifestação artística em espaços públicos. E o mais interessante é que é ligado à questão do dia a dia e tal. Então, se é ligado à questão do dia a dia, nós podemos entender que é uma realidade das ruas. Então, são diversas culturas, é uma diversidade de culturas envolvida ali. Não é uma padronização, é uma pluralidade, né? Então, o grafite, ele traz essa ideia, até porque é uma questão espontânea, né? É uma questão ali de acordo com o ideal de cada um, né? Então, o grafite muitas vezes é até visto como vandalismo contra o patrimônio público, histórico e tal. Então, nesse sentido, dá pra gente entender que essa arte é uma arte de rua e ela faz exatamente o quê? A apropriação dos espaços públicos, né? Bom, essa foi então a nossa primeira parcial das questões.
Eu sei que não é assim tão simples para a gente entender, mas de modo geral, vocês viram que são temas até certo ponto fáceis, mas o mais importante aí é observar duas coisas, né? Os mínimos detalhes que aparecem no texto e, claro, o que está se perguntando, né? Porque muitas vezes você não sabe a pergunta, muito dificilmente você vai conseguir fazer a resposta, né? Então, é isso. Daqui a pouquinho a gente continua então colocando os outros temas em discussão, ok? Valeu!